Você já ficou sem gasolina na rua? Vixe Maria, várias vezes. Torcendo para que o cheiro da gasolina faça com que você chegue ali. Eu sou o cara dos 4 litros. Eu sou o cara dos 4 litros. Não, porque aconteceu... Que reza para não ter trânsito. Isso aconteceu com um dos caras que mais tem dinheiro nesse país, sabia disso? Estava Gustavo Lima com a sua Ferrari... Olha só o nível do negócio, né? Com a sua Ferrari, e ele parece que ele começa a chacoalhar ali a Ferrari para ver se ela chega até o posto. E aí, quando chega no posto, ele tem uma surpresa, que ele gasta quase R$600 para encher o tanque da Ferrari. E agora? E ele reclama do preço da gasolina. Todo mundo está reclamando. É a culpa do preço da gasolina, né? Essa é fácil. Eu colocaria Fernando Henrique, Lula, Dilma, o Temer só um pouquinho. Peraí. Só para ele não falar que eu esqueci dele. Temos imagens. Vamos ouvir. Temos imagens. Vamos ouvir aqui Gustavo Lima, diretamente. E aí, bonitão, beleza? Completa aí pra mim. Quanto tá o litro aí? Gasolina? Gasolina. Tá 5,27. Mas qual? Oi? Qual gasolina? A aditivada tá 8,2 e a conta tá 7,67. Falei errado, falei foi o preço do álcool. Cara de Deus, tá mais fácil andar de a pé então, aí. Bota uns R$20 aí, só pra mim chegar ali mesmo, só a poeira aí. Então é só o vapor. Quanto você botou lá? 70 litros. Você vai pagar. E agora ele mostra, olha lá, que legal. Cara de Deu 70 Deus. litros. Cara. 572. Tá, gente, é trabalhar e cantar, porque... Tentar abrir um pouco. Difícil, velho. Então, negão, culpado do preço da gasolina na bomba tá aquele ali. Culpado no preço da gasolina é o Lula, a Dilma e o Temer. Hoje, muita gente fala assim, o Bolsonaro podia fazer alguma coisa. Não, ele literalmente não pode fazer nada. Porque se ele fizer, ele vai ter que fazer exatamente o que fez Lula e Dilma. Ele vai ter que intervir. Ele pode fazer isso. Então, ele é presidente, ele é presidente da República. Mas isso é ruim, negão? É péssimo. Ele não pode baixar o preço da gasolina? Um ótimo exemplo do que seria se o Bolsonaro intervisse, para todo mundo entender, é o seguinte. Imagina que o seu pai, que tem um bom emprego, perdeu o emprego, foi mandado embora. Aí ele chega em casa, a patroa pergunta, e aí, tá tudo bem no serviço? Ele fala, tá. Só que ele pegou um empréstimo. Ele não falou que ele foi mandado embora. Ele pegou um empréstimo, ele tá vivendo de cheque especial. Durante 3, 4 meses ele vai conseguir manter a casa certinha. O que vai acontecer depois? Ele vai se estourar numa dívida. A gente está pagando exatamente essa dívida do papai Lula, que foi mandado embora e esqueceu de avisar a família brasileira. Muito mais. E como é que esqueceu? Exatamente. Como é que esqueceu? É essa vida que a gente está vendo hoje. Que foram roubados 900 bilhões de reais. Para quem não entendeu, vou repetir, 900 bilhões. Dava para fazer friso B de bola. Bilhões. Dava para fazer 10 vezes a transposição do Rio Amazonas. Quase um trilhão. É quase um trilhão. Um valor exorbitante. E também é importante a gente passar para os nossos telespectadores que a gasolina está cara no mundo todo. Há uma política internacional. Tentam colocar isso nas costas do presidente. Como tentam fazer com tudo, os alimentos também estão caros. Praticamente tudo hoje no Brasil dobrou de preço. A indústria automobilística dobrou de preço. Parece que as pessoas esqueceram que teve uma pandemia. Teve uma pandemia, é a questão da oferta e da demanda. Vamos lembrar, na época da pandemia, a maioria das empresas acabou diminuindo o seu ritmo de trabalho. Quando eles voltaram, não conseguiram produzir para poder atender todo mundo que precisava comprar. Logo, o valor sobe. Falta material. O valor sobe. Mas por isso que está causando inflação no Brasil. É tipo o quê? Eu tenho 5 canecas e tem 10 pessoas querendo comprar 5 canecas. Seria isso? Esse é um dos motivos. O outro, a gente vê aí o que aconteceu quando você faz alguma importação, o que está custando para colocar um container no mar, aumentou 5 vezes o preço. Os produtos acabaram não sendo fabricados e quem fabricou, pela questão de oferta e demanda, levantou o preço. Isso é claro. Não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro. Isso, vocês têm que saber a realidade do que acontece no Brasil, porque mentem para vocês, tentam dizer para vocês que o país está andando de uma maneira ruim e não está. O Brasil saiu como um dos melhores países pela crise do Covid, não tenha dúvida disso. Nós tivemos uma das maiores ajudas emergenciais. Você só pôde comer na sua casa porque você acabou recebendo uma ajuda do governo. Você não perdeu o seu emprego de maneira direta, pois houve a flexibilização das leis de trabalho. Se enviou bilhões e bilhões para estados e municípios. É importante falar, como não havia teto de gastos e nem a necessidade de licitações, grande parte do nosso dinheiro foi roubado. E aí vão ainda e fazem uma CPI para avaliar uma prevaricação de um crime que não aconteceu e ninguém fala do que roubaram no Brasil. É por isso que as coisas estão caras aqui no Brasil. E é por isso que a mudança do Brasil está na mão dos brasileiros.
está na nossa mão, próximas eleições. É Brasil verde e amarelo. É Brasil, no meu ponto de vista, com o presidente Bolsonaro. Mas, Tomé, é o seguinte, tem um problema aí. Você sabe que o peixe, ele tem uma memória de segundos. Se você pegar ele ali e soltar e tiver uma outra isca, ele vai lá e pega de novo. Você não acha que essa história que o negão fala, o Temer, o FHC, porque não pode... Você acha que o povão, ele tem uma memória de peixe, ou seja, ele quer saber o que está acontecendo ali naquela hora, é na hora que ele vai no supermercado, é na hora que ele vai abastecer, ou quando ele está ali, ele vai lembrar de 5, 10 anos, Passadina, ele vai lembrar que o Evo Morales pegou uma refinaria. Você acha que o povão mesmo tem essa memória de décadas? Quanto tempo a gente tem de programa? Você tem 2 minutos. Não dá. Até porque eu estou esperando também para falar. Deixa eu só completar antes da questão da gasolina. Vocês esqueceram um assunto muito importante, que é baseado pelo preço internacional, o Brent. Política internacional. Que Isso aí. Com a guerra na Ucrânia, e antes até mesmo, já tinha disparado 50%. Ou seja, reflete no Brasil, é uma onda, né? Tanto a inflação, aumento de preço. A gente teve pandemia, guerra. E, enfim, agora esses portos parados na China, essa política... A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? E aí agora, perfeito, junta exatamente com o peixe, é que eu tenho muito amor pelo povo. Sempre que falo da população, o povo não é burro, mas o povo tem fome. E quem tem fome tem pressa. E então, tem salário também, né? Não é que eles esquecem. E o salário está ali, ele não muda, ele não muda de acordo. Não é que eles esquecem. Então uma crise de desemprego muito alta, a gasolina muito cara, inflação alta, então o povo fica incomodado. Só que eles não percebem, você imagina se o PT que estivesse no poder. A gente tem um ministro extremamente eficiente, que é o Paulo Guedes, ministro da Economia. Ou seja, mesmo com essa crise absurda no mundo, eles ficaram equilibrando os pratinhos ali como podiam para manter a situação. E estamos funcionando. Mas a eleição está muito próxima. E se continuar desse jeito é preocupante, porque o povo não vê a comida entrando em casa, o povo está desempregado e ele começa a pensar, será que eu tenho que trocar o presidente, quando na verdade foi uma crise mundial. Então, assim, são vários pontos, mas o povo não é burro, mas o povo precisa comer. E o Lula está falando de peito aberto que vai intervir. Então, vai intervir. O Lula fala de peito aberto. Eu quero saber o seguinte. Não, o Lula quer transformar o Brasil num país socialista. Quem não sabe disso tem que pesquisar. Pesquisa aí, socialismo, comunismo no mundo. O que aconteceu com países comunistas? Vê o que acontece na China, Venezuela, Rússia e tantos outros países. Aí você decide se vai votar no Lula ou não. Ele é socialista, ele é comunista. Peraí, quero perguntar para o Capês o seguinte. Você acredita que a população, a maioria dela, ela está se educando para isso? As redes sociais estão trazendo essa consciência ou ainda é aquela pessoa que só lembra do último mês? O dinheiro deu, não deu, comprei, não comprei, quanto está o preço do feijão na quitanda do seu Zé? Ou existe essa conversa que a gente consegue mostrar e demonstrar por que está essa carestia? As pessoas estão mais conscientes em todos os níveis sociais e econômicos. Uma das maiores imbecilidades que um gestor público pode fazer é deixar a política interferir na economia. Primeiro que eu sou a favor da privatização da Petrobras. Já era a favor muito antes, quando foi a primeira eleição ali em que o Lula acabou ganhando o primeiro mandato, eu já era a favor da privatização da Petrobras. O governo não pode intervir no Banco Central, não pode intervir em empresa pública, nem na cotação do petróleo. Alguém vai pagar esta conta. O preço da gasolina, do combustível está subindo, porque o preço do petróleo, por questões de guerra, em fluxos internacionais, sobe no mundo inteiro. E você paga o preço do mundo. Você paga o preço do mundo. Depois, Entendi. Essa gasolina, esse petróleo que chega, ele chega para uma refinaria. Da refinaria, ele vai até uma distribuidora. Da distribuidora, vai até os postos de distribuição de combustíveis. Nesse trajeto, incidem impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. Quando você interfere no preço do combustível, você está retirando imposto. Recorda concluir, que baixou Tomé. o imposto no governo federal e o governador aqui no nosso estado de São Paulo aumentou o imposto. É importante colocar isso também. Veja bem, Não só aqui. eu estou fazendo uma explicação primeiro, depois nós vamos entrar nesses aspectos. Mas é importante, Tomé, a gente explicar para quem está nos assistindo que a composição do preço... impossibilidade de interferência. Não é uma pessoa que faz. Exatamente. Vai abaixar ou vai subir. Se você cortar imposto, você vai cortar dinheiro que entra para os cofres públicos para aplicar em outras áreas.
Saúde, educação, segurança, justiça. Agora, é necessário sim, e aí a minha polêmica com o Marco Antônio, nosso Clark Kent, né, que participa do programa Pânico, e às vezes ele critica o PROCON, o Capês não entende nada de economia, o PROCON... Não, existe também um certo aspecto de especulação. Da distribuidora até os postos de distribuição, tem que ter fiscalização também. Aí o Tomé quer falar, ele quer falar um pouquinho, criticar o governo estadual, porque subiu imposto. Não, quem vai falar depois não tem você problema sou eu. nenhum. Eu tô falando, não estou falando de política, estou falando aquilo que realmente acontece. Ok.